Faltando aí poucos dias para as eleições e a gente ainda tem algumas dúvidas, né? Ou às vezes a gente esquece alguma coisa. O que pode, o que não pode? A gente tem falado a respeito desse assunto aqui no programa, sobre votos brancos, votos nulos. Você vai ver a reportagem e a gente tem um especialista para conversar conosco também. As dúvidas são inúmeras, por isso no dia 7 de outubro, todo eleitor precisa estar atento às regras estabelecidas pela legislação eleitoral. O eleitor pode fazer demonstrações silenciosas e individuais, como usar broche, camisetas, adesivos e roupas de candidatos, levar cola de papel com os números em que vai votar, levar criança para a cabine de votação. Pessoas com deficiência também podem entrar na cabine com uma outra pessoa para auxiliar, sem necessidade de pedir autorização à Justiça Eleitoral. Nesta eleição, o TRE Maranhão deixou claro que é permitido o uso da camiseta do candidato. Ele pode confeccionar, pintar camisa com informações do seu candidato, que tenha lá o número e informações do seu candidato, e ele pode até votar na eleição, porque a liberdade de expressão, a Constituição garante às pessoas a manifestação, então individualmente o eleitor ele pode se manifestar e a Constituição permite o direito de se manifestar. A lei eleitoral também traz claramente o que o eleitor não pode fazer no dia da eleição. Anunciar ou falar de sua preferência para outras pessoas, é proibido votar embriagado, também não é permitido levar aparelhos eletrônicos como celular, câmera fotográfica e filmadora para a cabine de votação. Sendo assim, nada de tirar selfies na hora de votar para preservar o sigilo do voto. Identificando, ele pode entregar o seu aparelho ao mesário ou outra pessoa que estiver próxima. Ele não pode votar portando o celular ou máquina fotográfica, por conta do sigilo do voto. A lei continua proibindo a realização da chamada boca de urna, que se configura pela entrega de panfletos no dia da eleição como forma de induzir o eleitor a mudar o voto. Quem for flagrado cometendo este crime pode sofrer de 6 meses a 1 ano de detenção, ser obrigado a prestar serviços comunitários e pagar multa de 5 a 15 mil reais, além de ter o título de eleitor suspenso. Olha, ainda sobre o assunto e para reforçar a importância que tem o ato de votar, nós temos aqui o advogado eleitoral Carlos Sérgio. Vem para cá, Carlos Sérgio, seja bem-vindo. Beleza. E eu já começo jogando aí um pepino na tua mão. Vamos lá, fica um pouquinho de frente assim para a câmera. Eu já começo jogando um abacaxi na tua mão. Eu conversei aqui com o Flávio Costa, diretor do TRE anteontem, e a gente acaba de ouvir também uma sonora na reportagem falando a respeito de portar o celular. Aí tem a questão do e-título e tal. Eu até baixei o meu, achei muito legal. Mas aí a sugestão dada na sonora foi que entregue para alguém, ou então coloca ali no mesário e vá para a cabine de votação. O Flávio Costa ele tinha dito algo, ainda que não incisivamente, mas eu captei quando ele disse assim: entrega o e-título, mostra o e-título ali, bota o celularzinho no bolso e vai para a cabine de votação. Opa, e aí? Posso levar o celular no bolso? Eu sou obrigado a deixar lá? Como é que é? Olha, o que não pode é você violar o sigilo do voto. Perfeito. Então toda a atenção da Justiça Eleitoral, dos mesários, dos que estão trabalhando na sessão, é para que não haja esse acompanhamento por parte de uma suposta tentativa de compra de voto, onde o eleitor teria que provar que votou em tal candidato, por isso tiraria uma foto para demonstrar isso. Portanto, esse é o intuito da Justiça Eleitoral. Mas não pode haver revistas, O cidadão não pode ser revistado ali para que não entre com algum aparelho. Agora é vedado, é algo irregular ele entrar, tirar foto para comprovar em quem ele votou. Agora, em relação à obrigatoriedade do voto, que ainda é uma coisa que persiste no Brasil, mesmo assim nós temos tido eleição após eleição um número muito grande de pessoas que deixam de votar e preferem inclusive justificar depois, pagar a multazinha que é bem levezinha e tal. O que está faltando, Carlos, no Brasil? Será que seria necessário muito mais do que uma lei para obrigar a pessoa a votar, conscientização do valor do voto? Sem dúvida nenhuma, o nosso país precisa disso, de conscientização, de saber a importância. Nós temos eleições aí para presidente, governador, senador, deputado federal, estadual. É uma eleição da maior importância. A nossa sociedade se tornou muito crítica dos seus representantes.
E, portanto, é o momento de colocar pessoas que realmente expressem os desejos da população, né? Nós sabemos que a nossa sociedade hoje está muito dividida, muito polarizada, muito discurso agressivo entre os candidatos, mas nós esperamos que a paz predomine, que o bom senso predomine e que as pessoas analisem a história do candidato, o currículo do candidato e vote naquele que seja o melhor para lhe representar no parlamento e para o executivo, para a administração também. Mesmo pessoas que eu tenho no meu círculo de amizade, mesmo pessoas formadas, com um determinado grau de cultura e tal, ainda tem um desconhecimento da questão do voto branco com o voto nulo. Ainda estão com a cabeça no que valia o voto branco e o voto nulo antigamente. Nós temos uma legislação hoje que o voto que determina o resultado é o voto válido. O nulo e branco não são considerados válidos. Então, aí eu ouço gente dizendo, porque se eu votar branco vai para não sei quem, se eu votar nulo é para não sei o que lá. Explica pra gente isso aí, cara. Não existe isso, não existe essa questão também de que votar nulo vai anular a eleição, não anula a eleição o voto nulo. Nem aquele boato, nem aquela história que diz que se 51% votar nulo... Não, aí é no caso do voto anulado pela Justiça Eleitoral. Caso o candidato vencedor do pleito, ele depois, através de um processo judicial, tiver comprovado na justiça a prática de algum ato que leve à cassação do mandato dele, então, nesses casos, os votos são anulados e aí sim pode haver uma nova eleição. A gente teve o caso, parece que foi Bacabal aqui, que teve isso, não foi? Então, os votos dados ao candidato vencedor em Bacabal foram anulados. Anulados pela justiça, não o eleitor que votou nulo. Não em decorrência do voto nulo do eleitor, que simplesmente não é computado esse voto. Então, na prática, Carlos Sérgio, o voto branco e o voto nulo dado pelo eleitor, eles têm o mesmo peso no final. Claro, o voto branco é uma forma de é só um conceito diferente um do outro, num conceito... Exatamente. Voto branco você não votou em ninguém, né? Já o voto nulo você teclou algum número que não confere com o número de algum candidato. Então esse voto será anulado, porque não tem nenhuma pessoa registrada com aquele número. E o voto nulo, no caso, ele pode ser tanto voluntário ou por um erro do eleitor, pode ser involuntário. Exatamente, pode ser involuntário, é comum até, às vezes, ainda mais nessa eleição que nós teremos aí presidente, governador, 2 senadores, deputados, são 6 votos. Então, a probabilidade de haver um número maior de pessoas que votem erradamente, que não coloquem os números dos seus candidatos, é uma probabilidade grande, porque a pessoa tem que levar uma cola mesmo, mesmo os mais, não só as pessoas de pouca leitura, mas até qualquer cidadão. Todo mundo. É melhor não confiar É melhor levar uma colazinha com o número dos seus candidatos. Não no celular. O celular não, porque ele poderia ter essa outra finalidade de fotografar o voto, né? Então, leva anotadinho direitinho. Eu vou aproveitar que tu tocaste nesse assunto. Chega só um pouquinho para lá, para a gente abrir aqui pro telão, o pessoal de casa ver uma arte que a gente fez. Da ordem de votação e para as pessoas fazerem a colazinha. Quer botar para mim, por favor, Fernandinha, na tela aí? Para o Carlos Sérgio. As eleições estão chegando. Você já sabe como é a ordem de votação? Prepare a sua colinha na sequência. O primeiro voto é para deputado federal. 4 dígitos e confirma. Em seguida, deputado estadual. 5 dígitos e confirma. Depois, são 2 senadores. Então, são 3 dígitos e confirma. E repita o processo para cada senador. Por último, são os votos para governador e presidente. Os 2 são 2 dígitos e confirma. Assim que você ouvir o sinal sonoro e a tela exibir a mensagem fim, você exerceu o seu direito à democracia. Sistema Difusora IMA 10. Sempre notícia. Essa artezinha está disponível no MA 10, foi feito pela, como é o nome? Papu, né, que está administrando o portal. Então, a gente tem repetido isso aqui, cara. Vamos lá, vamos de novo. E olha só, não vai ter aqueles números que foram colocados na arte, não, porque esses números vão anular o seu voto. Isso é só para efeito pedagógico, né? Vamos lá. Primeiro, vai votar para? Deputado federal. 4 dígitos. 4 números, sim. Muito bem. Aí, deputado estadual. Né? Deputado estadual. 5 dígitos, 5 números. Tá bem aqui, ó. Vamos lá. Federal, 4 dígitozinhos. Pronto. Colocou, é o primeiro voto. Isso. Aí o segundo voto, deputado estadual, são 5 dígitos. Confirmou, beleza. Para senador, são 2 senadores esse ano. 2, Primeiro senador você vota, confirma.
São 3 dígitos. Para senador, não adianta votar 2 vezes no mesmo senador. Ah, boa observação. Governador, 2 dígitos. Presidente, 2 dígitos. 2 dígitos Pronto. também. Olha, essa observação a gente ainda não tinha feito aqui no programa. Muito bem pontuado. Não adianta que você não vai ter 2 votos para um senador. Não vai, né? Você só pode votar no senador, um de cada vez. Abre a telinha para votar, senador, que são 3 números. Se você, no segundo momento que tiver votar no outro senador, se teclar o mesmo número, vai anular. Esse voto é nulo. Esse segundo voto não será computado para senador. Boa. A gente ainda não tinha passado essa informação aqui no programa. Agora... quem também não votar em todos os cargos, também não anula os demais votos. Você votou ali para deputado federal, aí abriu o campo para deputado estadual. Se ali você errou, não anulou o primeiro voto. Você não é obrigado a votar em todos, né, e se errar algum, não anula os demais. Agora, Carlos, já está valendo a regra da questão que muita gente nem entende como é que por que a eleição se chama proporcional, né? Às vezes as pessoas não entendem como é que... É difícil explicar matematicamente para as pessoas como é que às vezes você votou no candidato, mas fulano teve mais votos do que Beltrano, e como é que Beltrano é que foi eleito com menos votos? Isso se dá em face exatamente do modelo que é feita a eleição... O quociente eleitoral. Né? Os cargos de governador, presidente, senador são eleições majoritárias. Quem tem mais votos ganha. Quem tem mais votos. Acabou. Já para deputado estadual e federal, não. As coligações e aquelas coligações com diversos candidatos, eles obtêm uma certa quantidade de votos e é dividido pelo número de vagas e se chega ao quociente eleitoral. À medida que vai atingindo o quociente eleitoral, quem for mais votado dentro daquela coligação ou partido vai entrando aí sucessivamente. Já mudou tinha uma ideia de mudar a regra, não sei se isso foi aprovado, já está valendo. Aquela questão de, por exemplo, vota num candidato que é puxador de voto, tem um monte de voto e ele sai levando um monte com um cangado junto com ele. Houve uma pequena alteração no sentido de evitar isso. É que ninguém, por exemplo, será eleito se não obtiver pelo menos 10% do quociente eleitoral. Essa é a mudança. Já então, é uma evolução. Mesmo que tenha um candidato que tenha uma quantidade expressiva de votos, ele só vai puxar os demais se os demais tiverem pelo menos 10%, eles próprios sozinhos tiverem pelo menos 10% do quociente eleitoral. Já é um bom começo. Muita gente pensa que esse sistema não é representativo, mas ele me parece o sistema mais adequado. Uma vez que você integra um partido, uma coligação, imagina-se que vocês tenham, que os candidatos tenham umas ideias parecidas, semelhantes. Você vota num, ele não vai eleito, mas ajuda a eleger algum outro daquela coligação. E como é que vai ficar o voto de legenda, então? Ele se perde? Não, o voto de legenda entra também para computar junto com os votos do partido ou da coligação. Tá. Eu quero agradecer a presença do advogado especialista em direito eleitoral, Carlos Sérgio. E tu queres acrescentar alguma coisa? Não, só agradecer o seu programa que está também contribuindo com a cidadania, é um momento importante para a democracia, para o Brasil, muito radicalismo, um clima muito tenso, e nós esperamos que o eleitor vote conscientemente, livre, e que denuncie também qualquer prática de abuso, né, que tenha cuidado com os fake news, com as mentiras, com esses fatos que surgem aí de última hora, esses escândalos revelados aí nos últimos instantes. Às vezes fabricados. Muitas vezes, na maioria das vezes fabricados, muitos fabricados com o intuito de quem está aí, às vezes, na iminência de perder a eleição, acaba se excedendo um pouco e querendo atropelar o processo. Portanto, o eleitor tem que ficar firme. O maior fiscal das eleições é o próprio cidadão, é o próprio eleitor. Carlos Sérgio, obrigado, meu irmão. Obrigado também. Parabéns pelo trabalho, viu?